Olá, sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos também na nossa Semana das Mulheres de Fé. Isso mesmo. Hoje nós começaremos uma jornada bíblica, né, passando por figuras importantes que marcaram a história e remetem exemplo de resiliência, fé, transformação, remissão de pecados para os dias de hoje. Hoje quero começar com vocês falando a respeito da mãe do rei Salomão. Você já sabe quem é? Betsabá, isso mesmo. Uma mulher que Deus usou e transformou ela, apesar de ter um começo muito conturbado por conta do pecado, né, que teve entre ela e o rei Davi, né, causando ali a morte do marido dela, Urias. é, Houve a remissão dos pecados dela, houve também uma mudança no comportamento e na vida pessoal dela e de toda a família. Ela está na linhagem de Jesus Cristo. Você sabia disso? Por isso achei tão importante trazer essa figura imprescindível para nos mostrar que o Senhor, ele nos ama e ele tem o poder de transformar a dificuldade num propósito de vida inspirador. Eu quero ler para você aqui um trecho da palavra do Senhor que fica em 1 Reis 2, o versículo 19. Vamos lá? Então Betsabá foi falar com o rei em favor de Adonias. Salomão se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Depois sentou-se no seu trono e mandou que trouxessem um trono para Betsaba. E ela se sentou ao lado direito do rei. Ou seja, uma história que começou muito conturbada com aquele pecado, né? E a perca de um filho, porque depois que eles cometeram um adultério, Betsabá e Davi, ali a palavra de Deus, ela relata que Davi, ele tinha acordado, ele tinha dormido durante a tarde e tinha acordado de um sono e olhou assim pela janela do palácio e avistou ela tomando banho e mandou que trouxessem ela. E ali eles mantiveram relações e ali tinha acabado o período dela, né? Então ela já estava no período fértil. E depois ela anunciou que mandou dizer a Davi que estava grávida, né? Ele tentou por muitos meios, né, mandar com que Urias, ele tinha chegado de uma batalha e tinha estado ali, né, com Davi, estava ali às portas do palácio. E Davi tentou mandando ele ir para casa e ele não queria ir, porque a missão ela não tinha sido completada. E Urias era um homem valioso, era um homem de princípios, era um homem fiel. Ele não era qualquer homem, não é? E ele não quis ir para casa, porque qual a intenção que Davi tinha ali? A intenção de Davi era que ele fosse para casa, tivesse relações com ela, e para depois dizer que o filho era dele, era do próprio marido e não de Davi. Só que não houve jeito. Ele não foi para casa. E depois, logo em seguida, Davi mandou que Joabe, se eu não me engano, sim, fosse falar com ele para ele colocasse ele na linha de frente da batalha, né, para que ele fosse morto. E assim foi. Urias foi morto e logo depois do período de luto, Davi mandou que trouxessem ela. Eles se casaram, mantiveram relações, obviamente, e veio o fruto desse pecado, não é? Que foi um filho, uma criança. E aqui
eu separei as referências bíblicas para trazer para você que Natã, ele foi um profeta e ele confrontou Davi pelo pecado dele, né? E disse o seguinte: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas, porque fazendo isto, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Aí Natã foi para casa. E assim sucedeu. O filho de Davi ficou muito doente, né? A palavra de Deus fala, não vou estar narrando, mas vou contar brevemente para vocês, que Davi, ele orou muito ao Senhor, ficou muitos dias sem comer, né, de jejum. Ele tinha esperança que o Senhor tivesse pena dele e deixasse a criança viver. Mas o Senhor, ele não voltou atrás na palavra. A criança realmente veio a óbito. E aqui nós podemos ver como essa mãe ficou, né? Ela ficou com certeza muito triste e foi um marco na história dela, né? Foi onde Deus mostrou para ela que o pecado tem consequências, e houve consequências. Mas o nosso Deus, ele não é um Deus de castigo, ele é um Deus de aviso, ele é um Deus de justiça, não é? O Senhor, ele não nos castiga sem propósito. O propósito que Deus tem a nos castigar é para que nós venhamos a nos redimir dos nossos pecados e obter assim um futuro promissor. E assim foi com essa senhora, não é? Ela passou-se o tempo, né? E aqui fala que Davi consolou a sua esposa e teve relações com ela, e ela engravidou novamente. Deus deu a ela a bênção de ter um filho que seria o futuro rei, não é? Salomão. Ela foi a mãe do rei Salomão. E até chegar, né, aqui nessa passagem onde eu li para vocês, em 1 Reis, houve um confronto muito grande. Por quê? Porque Davi tinha outros filhos, ele tinha um filho mais velho, que era Adonias. A palavra de Deus relata que Adonias, ele foi um bom filho, que fala que Davi nunca precisou repreender ele com nada, né? Mas ele se adiantou, Adonias se adiantou e ele se fez rei, né? Ele convidou muitas pessoas para ir com o pai vivo, com Davi vivo. Davi já estava muito velho, não é? E Davi ali, ele foi, vamos dizer, enganado, porque Adonias, ele não falou nada com ele, né? Mas Natã, o profeta Natã, ele foi falar com Betsabá a respeito disso, a respeito de que Adonias estava num complô, fazendo um montim contra, né, o filho dela, contra Salomão. Então, o que acontece, irmãos? Salomão não foi convidado para essa festa. A palavra de Deus fala que ele matou muitos bois e muitas ovelhas, mas não convidou Natã, não convidou os guardas de Davi, né? Não houve essa atenção por parte de Adonias. Então ele não conseguiu fazer com que isso acontecesse. Por quê? Porque Natã foi falar com Betsabá a respeito disso, né, que ele tinha visto que isso ia sair mal. Por quê? Porque o reinado já estava prometido, Davi já tinha prometido para Betsabá que o filho dela seria o rei após ele, não é? E Natã, vendo isso tudo, foi lá falar com ela. E ela tomou ali ela tomou ali a frente daquela situação com muita sabedoria. Natã instruiu ela direito, né?
e falou com ela que ela fosse falar com Davi. E ela foi, falou com Davi, se ajoelhou perante ele e falou com ele que ele tinha prometido para ela que Davi, que Salomão seria rei. E assim foi. Davi mandou que chamassem as pessoas que poderiam ali fazer dele, ungir ele a rei, levaram ele e ungiram, né, Salomão a rei. E Adonias, ele ficou com muito medo. Ele ficou com medo porque ele sabia o que ele tinha feito. Ele estava tomando um lugar que não era dele, né? Mas Salomão perdoou ele de imediato, mas falou com ele que ele não voltasse a se irar contra a vontade do pai dele, que era dele ser rei, e foi realmente. Só que o que aconteceu? Ele foi muito astuto. Ele foi até Betsabá e pediu a ela que desse a uma das concubinas que cuidou de Davi até o final da vida dele em casamento. E isso, no tempo antigo, significava o quê? Que quem se casasse com a concubina de um rei teria direitos de reivindicar o trono. Então ele queria o quê? Ele queria se infiltrar ali devagarzinho para poder ter direito, não é, a, a herança, ao trono do rei. Então, Salomão vendo aquilo tudo, ele decidiu que isso não teria jeito e mandou que matasse, não é, Adonias. Mas antes disso acontecer, eu resumi logicamente tudo para vocês entenderem o contexto e a história que essa mulher tem na Bíblia. Porque muitas pessoas se referem a ela muito mal, né? As pessoas não leem o contexto da história toda e não vê que ela foi redimida. Ali quando Davi escreveu o Salmo 51, né? Ele orou pedindo ao Senhor que perdoasse os pecados dele e confessando. Ele tinha passado por muita dor juntamente com ela. E eles se arrependeram dos pecados. E eles se redimiram, porque o Senhor os perdoou. Tanto é que deu a vida a Salomão, que era a promessa de Deus, né? E toda a genealogia de Jesus veio através dessa linhagem, a linhagem de Davi, não é? Era o homem segundo o coração de Deus. E aqui vemos, então, nesse trecho que eu li para vocês aqui, de 1 Reis, que o filho dela reconheceu, não é? Todo o trabalho que ela teve, todo o percurso, o caminhar dela, e deu a ela um trono ao lado direito dela. Ou seja, Deus honrou a vida dela, assim como Deus vai honrar sua vida. Assim como Deus te escolheu para liderar a sua casa, liderar o seu trabalho, não é? Liderar a sua vida espiritual, porque nós mulheres, nós somos líderes, todas nós temos um papel fundamental na história da nossa família. Por isso que eu trouxe essa história. É uma história real, marcada de pecado, né? Marcada de erros, porque nós somos sujeitos a erro. Mas às vezes nós pensamos que ao pecar, Deus não nos limpa, não nos perdoa, quando Ele nos chama para perdão, para o pecado, para a remissão. E Ele nos justifica, Ele testifica em nós ali o perdão e nos dá o reconhecimento desse ato, não é? Porque é um ato de coragem. O pedir perdão, o se redimir, é um ato de coragem. Que assim como Betsabá foi resiliente, foi uma mulher de fibra, uma mulher dedicada, não é? E uma mulher que conseguiu realmente fazer do filho dela, né, um rei. Você também pode conseguir que o seu marido seja remido pelo sangue de Jesus, com que os seus filhos, né, aceitem a Jesus, com que as dificuldades do seu trabalho sejam vencidas, né, com que alguma enfermidade, alguma perda que você passou, isso tudo hoje Jesus te chamou aqui para dizer que Ele tem um novo começo para a sua história. A sua história ela não termina,
né, depois de uma perca. Se você foi mãe, não é, e perdeu o seu filho, ou sofreu aborto, ou sofre de infertilidade, Jesus está mandando te dizer que a sua história, ela não termina por aqui. Jesus, ele tem um plano, ele tem um projeto para a sua vida e ele vai se cumprir. Em nome de Jesus. Deus me trouxe hoje aqui para te mostrar essa história reveladora da vida desta mulher tão importante, essa figura de resiliência, de graça de Deus para as nossas vidas, para nos mostrar que somos reais, que somos mulheres, né, que apesar dos nossos defeitos, né, da nossa vida, da nossa rotina, nós também somos líderes, nós também lutamos pela nossa causa, pela nossa casa, pela nossa família, para que tudo fique em ordem, né, porque nós temos um papel importante, nós somos a coluna da nossa casa, né. Veja, quando uma mulher acorda mal-humorada, ela compromete toda a família, ali ninguém fica em paz se a mulher não acorda bem. Se a mulher da casa não acorda bem, se ela acordar mal-humorada, reclamando, brigando, ali a casa vira de cabeça para baixo. Mas se a mulher acordar centrada, acordar calma, paciente, alegre, toda a casa fica alegre. Você pode observar que nós temos uma influência muito grande sobre a nossa família. E Deus te chama hoje aqui nessa segunda-feira, nesse começo, né, desta semana das mulheres de fé, para te ensinar que você é uma líder poderosa e você vai adquirir, não é, ao longo processo que Deus nos dá de saber liderar com sabedoria a sua casa. Você passa por processos, mas nesse processo ele traz também, junto com a dor, da perda, das frustrações, é vindo também a graça de Deus, o perdão, é vindo o consolo do Espírito Santo do Senhor. E você não está aqui por acaso. Eu creio que Jesus falou com você, ao seu coração, e Ele te diz hoje que você é bem-vinda no reino, e Ele vai te ajudar a desempenhar o seu papel perfeitamente, como Ele ajudou Betsabá a chegar no trono. Ele vai te ajudar a romper barreiras, dificuldades, limitações. E eu creio que a sua vida ainda vai mudar significativamente durante essa semana. Cada dia vai ter um ensinamento novo. Amanhã nós vamos mergulhar na história de Sara, a mulher de Abraão, a mãe de Isaac. Amanhã nós vamos aprender sobre ela e o que ela nos ensina nos dias atuais. Eu aguardo você amanhã e conto com o partilhamento dessa mensagem, que você possa partilhar, que você possa espalhar a palavra de Deus e não perder nenhum dia dessas mensagens, que estão mesmo imperdíveis. É um norte, é um ensinamento do Senhor para você liderar sua casa, para você ser uma pessoa melhor a cada dia, sendo influenciadas, né, por mulheres, essas mulheres de fé, essas mulheres de destino, mulheres que conseguiram ultrapassar os limites humanos e foram além na sua busca incessante pelo perdão, pelo Espírito Santo de Deus, pela remissão e pela graça. Amém? Eu creio que essa live te ajudou muito. E se realmente você gostou, vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor esse momento? E vamos ficar alertas, porque amanhã vai ser bênção. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra maravilhosa, inspiradora, Senhor, que essa tua serva, Betsabá, trouxe às nossas vidas, Senhor. O entendimento que o Senhor transforma, meu Pai, o pecado, o Senhor lava-nos dele, o Senhor reme a nossa vida, e nós confiamos em Ti, te entregamos a nossa semana nas Tuas mãos, apresentamos, Senhor, os nossos projetos, os nossos planos, as nossas dificuldades, Senhor, os nossos desafios, como mulheres do Senhor, meu Pai, como líderes que somos, Senhor Jesus Cristo. Carregamos uma promessa dentro de nós, meu Pai. Carregamos o Senhor, meu Pai, na nossa vida e devemos passar adiante a Tua palavra.
mas nos ensina, Senhor, cada dia mais, cada um dia dessa semana, Senhor, traga luz, entendimento ao nosso coração para prosseguirmos, Senhor, com o nosso destino, com a nossa vida numa busca incessante por conhecimento e perdão e graça e paz que vem somente do teu trono. Digam, em nome de Jesus, amém. Eu aguardo vocês aqui amanhã para mais um dia de fé, inspiração e muitas bênçãos do Senhor. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.